Miami Beach, julho de 2003, 3h47 da manhã. Um carro preto estaciona em frente a um motel, na Collins Avenue. 4 agentes do serviço secreto sobem as escadas em silêncio. O ataque começa. O alvo é o quarto 212. A informação veio de uma investigação de 18 meses sobre o maior fórum de cybercrime da Deep Web. Nomes, apelidos, transações, servidores no leste europeu, tudo documentado. Tudo levando a este momento. A porta é arrombada com um golpe seco. Do lado de dentro, Albert Gonzalez, um garoto de 22 anos, é surpreendido diante de um laptop. Os agentes o imobilizam antes que possa reagir. Encontram 3 celulares, um passaporte falso, anotações com endereços de servidores na Ucrânia. Material suficiente para uma década de prisão. Albert não oferece resistência, não diz uma palavra. Enquanto é conduzido para fora, sua mente já trabalha em uma direção diferente. Ele sabe que a prisão não é o fim, é apenas uma renegociação de termos. Porque Albert Gonzalez tem algo que o governo quer: informações sobre o Shadow Crew. Nomes reais por trás dos apelidos, senhas, localizações de servidores. A estrutura completa de uma economia subterrânea que movimenta milhões de dólares em cartões roubados. E informação, no mundo dele, é a moeda mais valiosa que existe. 2 dias depois, Albert está em uma sala de interrogatório, em um prédio federal em Miami. À sua frente, o agente Michael Shields, que passou 1 ano e meio rastreando cada movimento do Shadow Crew. Shields sabe que prender um moderador não derruba a rede. Alguém assume. O negócio continua. A investigação volta à estaca zero. Para derrubar a operação inteira, ele precisa de alguém por dentro. Você está olhando para muito tempo de prisão, diz Shields. Fraude com dispositivos de acesso, fraude eletrônica, conspiração, roubo de identidade, acusações empilhadas. Você vai ter 40 anos quando sair. Albert ouve em silêncio e então começa a falar. Entrega nomes, apelidos e identidades reais. Localização de servidores na Letônia e Ucrânia. Estrutura completa do Shadow Crew. Como funciona o sistema de Scroll. Quem são os maiores vendedores? Explica as VPNs que usam. Protocolos de criptografia. Canais de comunicação. Que o serviço secreto ainda não conseguiu quebrar. E oferece algo maior. Posso colocar vocês lá dentro, não só lendo logs antigos, lá dentro de verdade. Posso ajudar a montar operações, identificar os principais nomes, ajudar vocês a derrubar tudo. O acordo é fechado. Albert Gonzalez se torna informante confidencial do Serviço Secreto dos Estados Unidos. Salário anual: $75 mil. Missão: destruir o Shadow Crew. O que os agentes não sabem é que enquanto trabalha para eles, Albert está apenas eliminando a concorrência e construindo sua própria rede, menor, mais inteligente, mais cuidadosa. Uma rede que ninguém vai descobrir, porque o informante deles é justamente quem a comanda. Para entender como Albert Gonzalez chegou até aqui, é preciso voltar no tempo, 12 anos antes, Miami, 1991. Albert Gonzalez tem 10 anos, é cubano-americano, filho de pais humildes que trabalham longas horas para sustentar a casa modesta, num bairro modesto. Nada de especial na rua, nada de especial na família, exceto Albert. Os pais compram um computador de aniversário, um clone da IBM, caixa bege, tela verde, nada que impressionasse qualquer outra criança da vizinhança. Enquanto a maioria dos garotos da idade dele jogava, Albert fazia algo diferente. Ele desmontava o computador. Queria saber como funcionava. Cada fio, cada chip, cada conexão. Passava horas com uma chave de fenda, espalhando os componentes pelo chão do quarto, como um cirurgião examinando órgãos. A mãe gritava, dizia que ele tinha quebrado. O pai balançava a cabeça, resignado. Mas Albert montava tudo de novo, e funcionava. Melhor do que antes. Aos 12 anos, já escrevia programas. Coisas simples no começo. Aventuras em texto, calculadoras. Depois, coisas mais complexas. Programas que automatizavam tarefas. Programas que sondavam redes em busca de falhas. Aos 14, invadiu o sistema de computadores do distrito escolar.
Não para alterar as próprias notas, ele não ligava para a escola. Outros alunos pagavam $20 para transformar um F em B. $50 para uma reforma completa do histórico escolar. Os professores perceberam algo estranho. Alunos que nunca faziam dever de casa, de repente passando em todas as provas. Suspeitaram de cola. Conferiram testes copiados. Gabaritos roubados. Nada. Não pensaram em verificar os computadores. Eles não entendiam de computadores. Albert entendia. Aos 16, descobriu a internet discada. O som estridente da conexão. Os BBS. As salas de IRC. Um mundo novo de pessoas como ele. Excluídos que falavam em código, que compartilhavam segredos digitais, que viam os sistemas não como ferramentas, mas como territórios a serem explorados. Albert aprendeu rápido. Engenharia social. A arte de enganar pessoas para que entreguem senhas. Infiltração de redes. Exploração de falhas. Packet sniffing. Noções de SQL. A linguagem do submundo. Escolheu o apelido Supnazi, do episódio de Seinfeld. Gostava da metáfora. Ele controlava o acesso. Ele decidia quem entrava. Em 2000, Albert tem 19 anos. Sem diploma, sem faculdade, sem perspectivas legítimas de trabalho. Mas é um dos melhores hackers do país. E o país está prestes a entrar na era do comércio eletrônico. Milhões de pessoas começam a digitar números de cartão de crédito em sites, nomes, endereços, datas de validade, códigos de segurança. Tudo trafegando por cabos, armazenado em servidores, protegido por sistemas que Albert aprendeu a quebrar ainda na adolescência. Ele enxerga o que poucos enxergam. Cada transação é um rastro. Cada site é um alvo. Cada falha de segurança é uma oportunidade. E na nova economia digital, roubar cartões deixou de ser crime de pequeno porte. Agora é possível roubar milhares de uma só vez. Milhões. Do outro lado do mundo. Sem sair do quarto. Antes da internet, fraudadores precisavam furtar carteiras ou comprar números de garçons desonestos. Um cartão de cada vez. A era digital mudou tudo. Uma economia clandestina se formou. Rápida, global, organizada. Hackers invadiam sistemas e roubavam dados brutos. Carters compravam e vendiam números roubados. Cashers transformavam números digitais em dinheiro físico. Codificando cartões em branco. Sacando em caixas eletrônicos. Comprando mercadorias para revenda. Cada papel exigia habilidades diferentes. Riscos diferentes. Recompensas diferentes. Albert começou como Carter. Comprava números roubados de hackers na Rússia e Ucrânia. Vendia para cashers na América. Ficava com uma parte de cada transação. Mas as salas de chat, onde os negócios aconteciam, eram caos. Golpistas enganando golpistas. Um hacker russo prometia 10.000 números, recebia o dinheiro e desaparecia. Alguém precisava colocar ordem no caos. Em 2001, surgiu um site, shadowcrew.com. Pense no eBay para criminosos. Vendedores listavam produtos, números de cartão de crédito, números de seguridade social, carteiras de motorista, contas bancárias. Postavam amostras, provavam qualidade, checavam reputações, compravam via escrow. O site tinha moderadores que verificavam vendedores, serviços de custódia que seguravam o dinheiro até a entrega ser confirmada. Resolução de disputas quando algo dava errado. Crime profissional. Albert entrou cedo, construiu reputação, subiu na hierarquia, virou moderador. Em 2003, o Shadow Crew tinha 4.000 membros no mundo todo. Haviam traficado mais de 1,5 milhão de cartões roubados, causado $4.300.000 em perdas documentadas. Provavelmente muito mais que nunca foi reportado. Albert estava no centro de tudo. Conhecia todo mundo. Todo mundo conhecia ele. Mas o serviço secreto estava observando, construindo casos, reunindo provas. E em julho de 2003, arrombaram a porta de Albert. Outubro de 2004. Operação Firewall. Prisões simultâneas em 8 países, 28 alvos. O Shadow Crew sai do ar definitivamente. É a maior operação contra cybercrime da história até então. As manchetes celebram a vitória das forças de segurança. O governo americano comemora. Albert Gonzalez
assiste pela televisão, em casa. Não sente orgulho, sente alívio. A concorrência foi eliminada e ninguém desconfia do informante que ajudou a derrubá-la. Enquanto o governo o trata como peça fundamental de uma operação bem-sucedida, Albert constrói sua própria rede. Menor, mais inteligente, mais cuidadosa. Não precisa mais comprar cartões de terceiros. Agora ele mesmo os rouba. Começa em estacionamentos de shopping no sul da Flórida. Laptop no banco do passageiro. Antena direcional na mochila. Software escaneando redes Wi-Fi em busca de vulnerabilidades. A criptografia WEP da época é quebrada em minutos. Ele entra, planta malware, instala sniffers que capturam cada cartão que passa. Os dados são enviados para servidores na Letônia e Ucrânia, países com leis frouxas e autoridades complacentes. Sem alarme, sem suspeita. Depois, algo maior. A rede varejista T2X Companies. Dezembro de 2006. Eles estão dentro dos servidores corporativos. 45 milhões e 700 mil cartões roubados. Nomes, endereços, números completos, datas de validade. Um volume tão grande que Albert precisa de meses para distribuir tudo para seus compradores. Depois, a processadora de pagamentos Heartland Payment Systems, SQL Injection. Malware, embutido na infraestrutura de processamento. Por mais de um ano, capturando transações em tempo real. Janeiro de 2009, 130 milhões de cartões roubados de uma única empresa. Depois, a rede de supermercados Hannaford, 4 milhões. A rede de conveniências 7-Eleven, 2 milhões. Sempre o mesmo método. Sempre o mesmo Albert, recebendo o salário do governo americano, enquanto comete o maior roubo de identidade da história. Ao todo, mais de 160 milhões de cartões de crédito e débito. E o responsável continua livre, trabalhando para quem deveria prendê-lo. O dinheiro se acumula. Albert aluga apartamentos caros, compra carros importados, frequenta clubes noturnos, paga tudo em dinheiro vivo. Ninguém pergunta de onde vem. Ou se perguntam, ele desconversa. Consultoria de segurança. Trabalho para o governo. Ninguém questiona um informante do serviço secreto. Até março de 2008, um agente começa a suspeitar. Gastos incompatíveis com o salário de informante. Conexões suspeitas com traficantes de dados conhecidos. Transferências para contas no leste europeu. Uma investigação interna é aberta. Discretamente, sem alarde. 7 de maio de 2008. 6 da manhã. Batidas na porta. Desta vez, não houve segunda chance. Os agentes encontram $1.600.000 em dinheiro espalhados pelo apartamento. Notas de 100 enfiadas em sacolas de compras, em gavetas, debaixo da cama. Mais $1.200.000 enterrados no quintal dos pais, dentro de um barril de plástico lacrado. Provas documentais em computadores, registros de transações, conversas com compradores, tudo o que precisavam para uma condenação definitiva. 25 de março de 2010, Tribunal Federal de Boston. A sala está lotada de advogados, jornalistas, agentes que um dia trabalharam ao lado do réu. O juiz olha para Albert Gonzalez e profere a sentença. O senhor teve a oportunidade de se reformar. O governo confiou no senhor, pagou o senhor. E, enquanto era informante, cometia exatamente os mesmos crimes que deveria impedir. O senhor foi, essencialmente, um agente duplo. Esta corte não pode ignorar a gravidade das suas ações, nem o dano causado a milhões de vítimas. 20 anos de prisão federal. A pena mais longa já aplicada por crimes cibernéticos na história americana. Albert Gonzalez ouve a sentença em silêncio. Não há acordo desta vez. Não há negociação. Não há saída. Hoje, Albert Gonzalez cumpre pena em uma prisão federal de segurança média. Seu nome é estudado em academias de polícia e cursos de segurança da informação como um alerta. Um exemplo de como o talento, quando desviado, pode causar danos incalculáveis. Um lembrete de que a linha entre o herói e o vilão, às vezes, é apenas uma questão de escolha. Albert Gonzalez tinha talento, tinha oportunidade, tinha um caminho legítimo.
poderia ter construído uma carreira respeitável na segurança da informação, ganhando fortunas para proteger empresas dos invasores que um dia ele ensinou a atacar. As mesmas empresas que ele roubou poderiam ter sido seus clientes. O governo que o prendeu poderia ter sido seu empregador permanente. Mas não conseguiu parar. A ganância venceu. A adrenalina de estar sempre um passo à frente, de enganar os próprios agentes que pagavam seu salário, de ver o dinheiro se acumulando em quantidades que nunca imaginou quando criança diante daquele computador bege. Tudo isso falou mais alto. E quando você aposta contra o governo, que paga seu salário, mais cedo ou mais tarde, a porta arrombada volta a bater. Em julho de 2003, foi o início da sua vida como informante. Em maio de 2008, foi o fim da sua liberdade. Entre esses dois momentos, Albert Gonzalez roubou mais cartões de crédito do que qualquer pessoa na história. E durante todo esse tempo, o governo americano pagou seu salário. Esta foi a história de Albert Gonzalez, o informante que roubava mais do que entregava. Se você chegou até aqui, já faz parte do grupo que busca entender os bastidores do crime real. Inscreva-se no canal Fatos no Mundo e ative o sininho para não perder as próximas histórias. Toda semana, um novo caso. Toda semana, uma nova investigação. Fatos no Mundo, onde a realidade supera a ficção.